Gostaria de deixar uma mensagem de Deus ao seu coração nessa noite, falar um pouco da Epístola de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, o mais conhecido no nosso meio como o apóstolo das missões. Uma pequena análise aqui para entendermos acerca do paralelo que o apóstolo Paulo faz acerca do capítulo 1 de Romanos, na altura do versículo 16. Então somente diz assim o texto: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois bem, no capítulo 1, verso 16, eu fiz a leitura para você analisar acerca daquele que o apóstolo Paulo colocou na sua carta aos Romanos. E o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, pois o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Aquele que crê, aquele que acredita. O evangelho que o apóstolo Paulo refere aqui é o evangelho vivo, é o evangelho da cruz do Calvário, é o evangelho cristalino, é o evangelho de amor de um irmão para o outro irmão, é o evangelho da caridade, é o evangelho do negue-se a si mesmo, é o evangelho verdadeiro, é o evangelho de cruz, é o evangelho do reconhecimento que a glória é do Senhor, é o evangelho da cruz do Calvário, da cruz de Cristo, é o evangelho do perdão, é o evangelho de sabermos que nós estamos em todo o tempo, momento da nossa vida, na dependência de Deus. É o evangelho que aviva, é o evangelho que salva, que cura e que liberta. Este verdadeiramente é o evangelho que Paulo fala na sua carta aos Romanos. Paulo acrescenta que o evangelho é salvação para todo aquele que crê. Crê em que Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia para nos dar a oportunidade da salvação, da vida eterna. É por isso que a palavra de Deus diz que abrirás tu a tua boca e se confessares a Cristo de todo o seu coração, sereis salvo. Confessar a Cristo não é só confessar da boca para fora. Confessar a Cristo significa saber que eu e você, que nós estamos na dependência de Deus, pelo nosso agir, pelo nosso ver, pelo nosso falar, pelo fôlego de vida que é um dom que Deus nos deu. Por isso que o apóstolo Paulo reconhece que esse evangelho é poder de Deus e salvação. Salvação é diferente de vida eterna. Muitas pessoas confundem salvação com vida eterna. Porque eternidade é o último estágio. Salvação é o penúltimo estágio. Quando você ouve a expressão de eu tenho ido à casa de Deus, à igreja, buscar a salvação, significa o aperfeiçoamento. Lembrando que santo é só Deus, mas sejais imitador de Cristo, buscando no Pai a salvação para ter a oportunidade da vida eterna. Uma vez que a pessoa levanta as mãos e aceita Cristo como único e suficiente Salvador, a Bíblia nos mostra que o nome dessa pessoa está escrita no livro da vida. E nós aprendemos aqui que aonde há arrependimento, com certeza ali o próprio Senhor o agrada. Lembra do ladrão que morreu na cruz? 2 ladrões morreram na cruz. Cristo na cruz do meio, um ladrão de um lado e outro ladrão do outro lado. E o ladrão que arrependeu
olhou para Jesus e se arrependeu, e o Senhor Jesus liberou uma palavra para ele, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então isso aí é plano de salvação, porque o Senhor Jesus deu um endereço: comigo, ou seja, no paraíso, não ainda na vida eterna. Porque, queridos, vida eterna é pós-julgamento. Depois do julgamento, aí sim, vida eterna. Então, quem vai à casa de Deus, busca de Deus de coração, na obra do Senhor, está se redimindo por amor a Cristo, está buscando a salvação para depois do juízo obter a chamada vida eterna. A vida eterna é o último estágio de todas as coisas, tá? Eternidade. A Bíblia diz que Deus é eterno. O que é eterno? É aquilo que não tem fim. Eternidade é algo que é eterno. É aquilo que não tem fim. Então, o apóstolo Paulo também, no capítulo 1, versículo 10, Paulo rogou a Deus para estar com os irmãos em Roma. Isso aqui você vê o amor que o apóstolo Paulo tinha para estar com os irmãos em Roma. E o apóstolo Paulo também fala na sua carta, em Romanos capítulo 1, versículo 13, Paulo já havia tentado ir a Roma, porém foi impedido. Paulo foi impedido de chegar a Roma. Amados e amadas, todo servo de Deus, você que está assistindo este vídeo, todo servo de Deus, que o Senhor dá a ele um tipo de destaque. Paulo, por exemplo, apóstolo das missões, Moisés, o maior profeta, Davi, que foi dado como rei, todos eles passaram adversidades, altos e baixos. Assim é a vida do ser humano, há alto e baixos. Hoje talvez você está chorando, mas amanhã você pode estar sorrindo, você pode estar alegre, você pode estar se alegrando com uma vitória que você recebeu. Mas observa comigo que Deus ama verdadeiramente aquele que verdadeiramente é valente, de uma forma espiritual de dizer, aquele que não desiste, aquele que verdadeiramente busca, ele não entrega os pontos em uma luta só. Ele não entrega os pontos, podemos assim dizer, na primeira adversidade que a prova tentou abraçar ele. Não, verdadeiramente, aquele que é valente, é forte e valente. Tem até um hino que diz: seja forte e corajoso, eu sou teu Deus. Então não é abaixar a cabeça com o espírito de derrota e imaginar que você não pode. Você pode, porque Deus te escolheu. E uma vez que Deus escolheu, uma vez que Deus marcou a sua vida, está marcado. Guarda isso, o que Deus falou a teu respeito, está falado. Ah, mas alguém está levantando contra a minha vida. Ah, mas alguém está dizendo que tem pessoas que são evangélicas, que está assim dando mau testemunho. Ei, para de olhar as pessoas, olhe você. Nem todo mundo é igual ao outro. A própria palavra de Deus mesmo nos fala que o joio estará no meio do trigo, certo? Porque o trigo é separado e o joio é aquilo que vem para contagiar. Todo local, todos os lugares, empresa, vizinhança, todos os locais têm fruto podre. Ao paralelo que diz que toda árvore boa dá frutos bons. Sim, toda árvore boa dá frutos bons e ela é perseguida. Simples. Se você for comprar uma laranja em um supermercado, você nunca vai apanhar uma laranja podre, não é verdade? Você sempre vai comprar a laranja mais bonita, na sua forma exterior. Assim é o fruto. Toda árvore que dá fruto, ela é atirada a pedra. Se você está sendo perseguido no seu ministério, se você está sendo perseguido no seu trabalho, no meio da sua vizinhança, tem passado prova, é porque você é servo de Deus. Você é como árvore. A Bíblia fala em Salmos capítulo 1, na altura do verso 2, pois serás como a árvore, ou seja, pois tu serás como a árvore, plantada a ribeiros. Olha que lindo isso aqui.
Porque no tempo certo, na estação certa, haverá frutos. Que você venha ser uma bênção de Deus. E guarde o que diz a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida.